E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal do 8º ano, como vocês estão? Espero que estejam bem, com saúde, preparados para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nossa aula de número 35. E como de costume, vamos iniciar com a nossa correção da atividade da aula 34. A primeira questão tinha uma tirinha. Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós, hein? Somos ou não nós? Somos ou não somos? Carne de imprensa, é isso que nós somos. O trecho da tirinha, cuja palavra grifada indica uma circunstância de alternância, é... Então, qual o trecho aí na tirinha que vai dar a ideia de alternativa, né, de alternância? Seria em somos ou não somos, tá? Onde o ou aí dá essa ideia de alternativa. Então, a primeira questão, a alternativa correta era a letra B. Segunda questão, no trecho, estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. A palavra grifada e introduz circunstância de. Esse e aí vai dar uma ideia de adição, tá, pessoal? Então, a alternativa correta na questão número 2 era adição, letra C. Terceira questão. Coco, quando se está no topo, todos querem te derrubar. No texto, a palavra quando exprime circunstância de. O quando aí ele vai indicar tempo, tá? Então, conjunção quando indica tempo. Então, terceira questão, letra C. Quarta questão. O uso da conjunção se na capa da revista introduz ideia de como ganhar dinheiro se o Brasil der certo. Esse se aí vai dar uma ideia de condição, tá? Então, a quarta questão alternativa seria letra D, condição. Quinta questão. No trecho, e 3 motivos para acreditar nisso, as conjunções destacadas revelam, respectivamente, ideias de o i e o para. O i vai dar uma ideia de adição e para vai trazer uma ideia de finalidade. Então, a quinta questão seria letra A, adição e finalidade. Então, tenho certeza que vocês acertaram as questões, né? Estava bem fácil compreensão. Então, espero que tenham acertado todas as questões. E vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é o período composto por coordenação. Período composto é aquele constituído por mais de uma oração. Como nós sabemos, para ter mais de uma oração é necessário ter mais de um verbo, tá? E o período composto ele pode ser composto por coordenação. No período composto por coordenação, as orações se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática entre elas, tá? Então, período composto por coordenação, as orações, elas são independentes, tá? Elas não dependem uma da outra. Portanto, elas têm uma relação de sentido entre si, né? Para formar aquele único período, porém são relações que não têm dependência uma da outra.
As orações coordenadas, elas vão ser assindéticas e sindéticas. As assindéticas não são introduzidas por conjunção, tá? Você observem aí que no lugar da conjunção, ela vai vir uma vírgula. Trabalhou, sempre irá trabalhar, tá? Então, elas são assindéticas porque não tem aí a junção a partir de uma conjunção, mas sim através de uma vírgula. Já as sindéticas, elas são introduzidas por conjunção. Então, nós vamos ver as classificações dessas orações coordenadas sindéticas. Esse tipo de oração sindética se subdivide em... Ela pode ser aditiva, tá? Aditiva vai trazer uma ideia de adição, né? De acréscimo, que são as principais conjunções. E, nem, não somente, como também, tá? Então, são conjunções como essas principais, né? Tem várias outras, que vão dar a ideia de acréscimo, de adição, de adicionei algo a mais. Exemplo, o professor não somente elaborou exercícios, como também uma extensa prova. Então, observem aí, ó, não somente elaborou exercícios, como também uma extensa prova. Então, ideia de adição, né, acréscimos aí de informações. Então, eu tenho uma oração, né, aí coordenativa, sindética, aditiva. Ela também pode ser adversativa, tá? Quando ela traz essa ideia de contraste, de oposição. E as principais conjunções são o mas, contudo, entretanto, porém. O professor elaborou um exercício simples, mas a prova foi bastante complexa, tá? Então, observem aí o mas, dando essa ideia de oposição, tá? E observem que essas orações, né, antes da vírgula, depois da vírgula, elas são independentes, uma não depende da outra, porém elas têm uma relação de sentido entre si, fazendo com que o período ele tenha sentido, né, tenha nexo. Temos também as alternativas, tá? O período alternativo, onde vai dar a ideia de alternância, de exclusão. E as principais conjunções são o quer e quer, ora, ora, ou e ou. Ou o professor elabora o exercício, ou desiste de aplicar a prova, tá? Então, observem esse ou aí dando ideia de alternativa. Ou é isso, ou é aquilo. Nós temos também as conclusivas, tá? Que vai dar a ideia de dedução, de conclusão, onde nós temos as principais conjunções que são portanto, pois, logo, tá? O professor não elaborou a prova, logo não poderá aplicá-la na data planejada, tá? Esse logo aí dando ideia de dedução, de conclusão, tá? Portanto, aí ele está presente aí nessa oração. E nós temos também as explicativas, que vai dar a ideia de explicação, de motivo, tá? Principais conjunções usadas são o pois e o porquê, tá? O professor não elaborou a prova porque ficou doente. Então, o motivo pelo qual ele não elaborou a prova foi porque estava doente. Então, a conjunção porquê aí, dando essa ideia de explicação e motivo. A conjunção pois pode introduzir orações conclusivas e explicativas. Então, quando vocês estiverem na dúvida, tem lá o pois, eu fico na dúvida, né? Se é conclusiva ou se é explicativa. Então, vocês podem fazer a substituição por outra conjunção, tá? E aí vocês vão conseguir chegar à conclusão de vocês, se é explicativa ou se é conclusiva. Então, se vem o pois, tá? E ela pode estar presente nas duas, vocês fazem essa substituição por outras conjunções. E aí nós temos uma tirinha, tá? Para exemplificar mais um pouco o nosso conteúdo de hoje. Observem bem as imagens também, né? Porque as imagens elas dizem muita coisa, principalmente em uma tirinha, em que apresenta a linguagem mista, né? Então, é de suma importância que a gente faça a interpretação tanto das imagens como da escrita, né? Então, observem que nós temos aí a mulher olhando para a balança, né? Pensando bem, né? E aí, subo ou não subo na balança, né? E aí ela diz, subir ou não subir? Eis a questão.
Então, ela está na dúvida aí se sobe ou não na balança. Nessa fala da personagem, existem duas orações. Ao analisarmos a maneira como se relacionam, podemos perceber que as duas ações nomeadas, subir e não subir, apresentam-se com o mesmo valor sintático. Contudo, poderíamos criar um esquema como este. Opção A, subir. Opção B, não subir. Então, observem aí que eu tenho alternativas, tá? Sendo assim, é importante notar que as duas ações não têm uma dependência sintática, tá? Uma não depende da outra, elas são independentes. Eu tenho aí duas opções, subir, não subir, tá? Elas não têm uma dependência entre si. Ou seja, não depende da outra para fazer sentido. Elas por si só têm a sua dependência. Elas são articuladas por meio da conjunção alternativa ou, né, portanto, aí ela é alternativa, porque vai criar esse sentido aí entre as ações, né, de escolha, de alternativa. Temos, nesse caso, a ideia de escolha entre fazer ou não fazer algo. Quando isso ocorre, dizemos que essas orações são coordenadas entre si. O período em que se forma, então, período composto por coordenação. Então, eu tenho um período composto por coordenação, que é uma sindética alternativa, tá? Então, portanto, o período composto por coordenação é aquele formado por orações sintaticamente independentes que são organizadas em uma sequência em si, tratando de significação. Cada uma delas vale por si e o sentido do período é estruturado pela soma de todas elas, tá? Então, cada uma tem sua dependência, portanto, elas juntas nelas ali, formando aquele período onde tem uma relação entre si, tá? E aí eu trouxe um quadro, né, fazendo um resumo geral do período composto por coordenação, né, que as sindéticas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, né? Então, peço que vocês aí em casa, que vão ter acesso ao material, que leiam esses outros exemplos, né, para ficar mais claro ainda para vocês, tá? Então, com mais calma aí em casa, vocês abram o material e façam a leitura desse quadro com mais atenção, tá? Então, aí estão as referências da nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham compreendido, que tenham gostado da nossa aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. E cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos de tudo que a vida nos dá. Então, um abraço em todos vocês e até a próxima aula.